Olá! Se você está nesse vídeo, é porque você foi traída ou você está desconfiando de uma traição. E o que eu quero compartilhar com você hoje talvez mude completamente a forma como você vai tomar as próximas decisões, os próximos passos para a sua vida. O Senhor colocou no meu coração algo muito especial e que eu quero compartilhar com você agora, para a gente passar para uma nova etapa, uma nova fase no relacionamento, principalmente em situações de traição, em situações de desconfiança, em situações em que foi quebrada uma segurança, nós precisamos entender que houve neste lugar, houve até aqui, uma destruição da sua identidade. Houve uma agressão profunda na sua identidade. E isso, tá tudo bem você viver o luto. Isso dói, dói muito fundo. Inclusive, a neurociência nos fala que essa dor é uma dor que está no mesmo lugar da dor física. Ela funciona, as sinapses neurais acontecem nesse mesmo lugar. Então, é uma dor que rasga por dentro. E eu entendo perfeitamente se você está tão confusa, que não sabe nem se está com raiva ou se você está com medo de seguir adiante, você nem sabe o que está sentindo. É normal, é assim mesmo. Mas antes de qualquer coisa, você precisa entender que a sua identidade precisa ser reconstruída. Por quê? Porque a identidade que você imaginava que tinha, a forma como você agia, os seus posicionamentos, as suas dedicações, as suas entregas de sentimentos, de emoções, parece que não valeu a pena até aqui. Parece que não era isso que tinha que ser. Parece que foi insuficiente. E se você está se sentindo assim, entenda que, em primeiro lugar, é você. Reconstrua o seu eu. Reconstrua a sua identidade. Olha para dentro. Ressignifica esse momento de dor como uma oportunidade que o Senhor está te dando para amadurecer o seu eu. E a partir desse amadurecimento, você tomar as decisões que forem necessárias. Se vai continuar, se não vai continuar, se vai tomar um posicionamento mais rígido, enfim, seja o que for que vai vir pela frente, primeiro precisa sarar a sua identidade. E como é que você vai fazer isso? Eu vou usar como exemplo Davi. Porque quando a gente fala de amor próprio, geralmente, quando a gente fala de amor próprio, a gente está falando de defesa. A maioria das pessoas pensam logo em coisas que se defendem, coisas que se autoprotegem. E eu acho que isso está mais próximo do orgulho. O amor próprio é quando você ama a essência que o Senhor colocou dentro de você. Amor próprio é quando você valida aquilo que o Senhor colocou dentro de você. E que muitas vezes nós não identificamos, nós não sabemos exatamente. Porque aprendemos durante a vida, aprendemos a nos identificar com aquilo que o outro fala de nós. Nós nos identificamos e vamos repetindo aquilo que ouvimos dos nossos pais, da nossa mãe, dos nossos irmãos. Eu, por exemplo, fui criada ouvindo que eu era uma pessoa de confusão, uma pessoa barraqueira. Só porque eu tenho um posicionamento mais firme, porque as minhas decisões são decisões que eu defendo até o final. E o Senhor teve que me mostrar, me identificar com as minhas características e fazer delas o meu superpoder. Porque eu não gostava de ser assim. Eu não gostava, e de fato eu até era, eu até entrava em confusões e discussões muito fácil, porque eu já acreditava nisso. E nós somos aquilo que repetimos. Nós somos o resultado das camadas de repetições que nós vamos criando em nós, que nós vamos ouvindo dos outros e vamos acumulando dentro de nós mesmos. E nesse momento é o momento que você precisa reconstruir o seu amor próprio, reconstruir aquilo que é sua identidade e amar essa identidade. Amar de uma forma tão profunda que, independente do outro validar ou não, e ele deve validar, mas independente dele entender isso ou não, dar valor a isso ou não, você está confiante de que tudo que você faz e tudo que você merece é porque você é alguém muito especial. E lá em Salmos, Davi escreve assim: Tu criaste o íntimo do meu ser. Salmo 139, 13, tá? Se você quiser acompanhar.
Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. É essa fala que nós temos que ter. Convicção da forma grandiosa, maravilhosa que o Senhor nos construiu desde o ventre da nossa mãe, desde a nossa essência. E olhe que Davi tinha todas as opções, todas as circunstâncias e memórias para ser um homem altamente fragilizado nas emoções. Entenda que Davi foi um homem que foi, durante a sua criação, ele foi criado como um extra da casa, como um menino não querido. Ele era filho de um segundo casamento, então ele não sentava à mesa com os irmãos, ele não tinha honrarias de filho, ele era um pastor, um pequeno pastor. Até o dia que o Senhor trouxe ele para a unção e para o reinado. Ainda assim, ele, depois de ser ungido, permaneceu por anos sem receber a coroa. Então, imagine a fragilidade que essa emoção poderia ter, que essa identidade poderia ter, de que quem sou eu se eu não estive sendo honrado pela minha família, se eu recebi estigmas dos meus irmãos como o menino, o frágil, o pequeno, o que não era querido, que muito possivelmente ouviu muitas coisas sobre não ter direito à herança. E hoje fui ungido, mas não sou rei. Durante todos esses anos, quantas vezes deve ter passado pela cabeça dele essa pergunta? Não sou nada. Quem sou eu? E quando acontece na nossa vida no relacional, de casamento, uma traição, uma fratura, uma crise muito grave, muitas vezes a gente fica fazendo essa pergunta: quem sou eu? Será que eu não mereço? Tá vendo que eu não mereço? Tá vendo que foi assim com meu pai, com meus avós, com todo mundo na minha família, os casamentos não dão certo, o meu também não teria que dar? Será que não fica lá no nosso subconsciente algo dizendo que nós não somos merecedores de um relacionamento saudável, de um relacionamento de construção, uma aliança perfeita em Deus? Será que estamos ressuscitando falas da nossa infância, falas da época que nós fomos rejeitadas ou abandonadas ou maltratadas e que hoje se tornou base de algo que não é verdade, porque a base em Cristo, no Senhor, é maravilhosa e perfeita? Será que estamos confundindo essa identidade? Será que estamos ouvindo essas vozes que nos deixam mais insegura de o porquê que aconteceu essa traição? Porque muitas vezes, por conta de não ter essa identidade fortalecida, há uma possível culpa de nós mesmos. Ah, então eu fiz algo de errado, por isso que ele teve que procurar outra pessoa. Eu não fui o suficiente, por isso ele teve que procurar outra pessoa. E a gente vai associando ao que a gente ouviu lá na infância, que faz parte das nossas crenças e dores, crenças limitantes e dores, e reforçando um comportamento como se nós não tivéssemos valor. E é nesse ponto que o Senhor está te chamando para resgatar essa essência, resgatar algo que o Senhor já colocou dentro de você, que é aquilo que Ele quer ver acontecer, é aquilo que Ele quer ver para fora, é a sua identidade em Cristo. Porque Davi, nesse momento, ele está, aqui, como salmista, ele já está escrevendo como rei, mas ele foi um rei que errou. Ele foi um rei que fez coisas que não agradavam o coração de Deus e ainda assim foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque o Senhor viu em Davi a identidade que ele estava buscando se apoiar. E nessa identidade ele construiu um rei. Já Saul, se você for olhar a história de Saul, Saul tinha uma história muito bonita. Ele era um homem obediente ao pai, ele era um homem que era sacerdote, inclusive, né? Ele era levita, se eu não me engano. E Saul não fez nada de errado. Ele apenas ofereceu um holocausto. O que Saul fez foi não saber esperar. Por quê? Porque os filisteus estavam pressionando. E quando os filisteus começaram a pressionar para iniciar uma batalha, e ele viu os soldados dele indo embora, ele se sentiu tão pressionado que a identidade dele veio para fora, uma identidade de insegurança, uma identidade daquele que não sabia quem ele era de verdade em Deus. Ele confiou na própria coroa e não em Deus. E aí ele agiu por conta própria, pela força do próprio braço. Já Davi, ele soube esperar. Ele venceu o que o Saul não conseguiu vencer, que foi a espera.
Ele venceu a pressão dos filisteus. Porque veja que Davi, quando derrubou o gigante, ele também venceu uma batalha de pressão. Os filisteus estavam há muitos dias ali pressionando, oprimindo as pessoas, o pessoal, o exército de Israel. E Davi venceu essa pressão. E quantas vezes na nossa vida relacional, na nossa vida atual, nós temos batalhas contra filisteus do nosso tempo, de pressão, pressão de que mulher tem que trabalhar, pressão que mulher tem que ser tudo, mulher tem que ser tudo. Mulher tem que ser fitness, mulher tem que ser uma boa mãe, mulher tem que ser sábia, mulher tem que ser financeiramente estável, tem que trazer dinheiro para dentro de casa e trabalhar, tem que ser guerreira, mulher tem que ser mulher maravilha. Só que nós não precisamos ser mulheres maravilha. Nós não precisamos ceder a essa pressão dos filisteus. Nós precisamos buscar nossa essência em Deus. E o Senhor nos descreve como preciosidade, como mulheres sábias, nos descreve como tesouros. Nós somos o que o Senhor colocou em nós. Desde o ventre da nossa mãe, foi Ele que construiu isso em você. Foi Ele que botou cada detalhe, cada característica que você tem. E se o outro não enxerga, e se as pressões do dia a dia estão dizendo que você precisa, sei lá, ser a mulher da academia, ou a mulher de maquiagens e cílios postiços, a mulher que tem que ter o corpão, a mulher que tem que trabalhar e ganhar muito dinheiro, a mulher que tem que ter sucesso na carreira. A pressão do dia a dia, a batalha contra o filisteu, não é tua. Você está assumindo uma batalha que não é tua. E por isso está lhe fragilizando, te deixando insegura como Saul. Você está tentando lutar com a força do próprio braço. E essa insegurança, como Saul, vai te forçar a fazer aquilo que o Senhor não quer. Então, se você foi traída, se você se sente insegura hoje, se você está com medo de alguma coisa, é em Deus que você tem que reconstruir a sua identidade, para que todo o medo vá embora. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo, o verdadeiro amor do Senhor, o verdadeiro amor próprio que o Senhor colocou dentro de você. E esse amor próprio é justamente colocar a essência do Senhor para fora. É amar aquilo que o Senhor te fez, como ele te fez. Nesse momento, todo o medo vai embora. E aí você vai tomar decisões concretas, sábias, seguras e reais. Você vai entender que não foi você que fez isso, não foi por sua causa, foi uma escolha dele. E que se ele quiser mudar de atitude, se arrepender e valorizar a mulher que você realmente é, você não precisa mudar para isso. Você não precisa agora ser uma mulher se comparando com as outras. Você não precisa de comparação, você não precisa de que traga algo de externo para fazer, para ser, para poder chamar atenção. Você não precisa disso. Você precisa ser vista com a essência que você é, com a preciosidade que você tem, com as características que você tem. E eu creio que eu estou falando com mulheres que têm características maravilhosas, com mulheres que são fortes, com mulheres que são determinadas, com mulheres que são de Deus. Esse ponto é que tem que ser a sua identidade. Você precisa entender quem você realmente é e não o que você faz, como você se veste, como você se maquia, como você se comporta, o que você come, se é magra, se é gorda, não importa. O que importa é quem você é. E dentro, voltando para o ponto traição, não fique se martirizando com perguntas como onde foi que eu errei, por que eu fui insuficiente, por que ela e não eu. Isso só vai te machucar cada vez mais. Isso aí vai destruir a sua autoestima, seu valor próprio, seu amor próprio. Não entra nesse ciclo vicioso, não entra nessa jogada. Só olha para dentro e busca o valor que você tem dentro de você. Pensa no quanto que ele está perdendo, ou que ele perdeu, ou que ele não valorizou até aqui. E se ele se arrependeu de verdade, se ele está mudando de atitude, se você vê que é possível restaurar esse casamento, ainda assim, não volta para essas perguntas. Não faz esse momento de tristeza, de dor, de traição, uma ferramenta para ficar chantageando, para ficar barganhando com o outro, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Enquanto a sua identidade, a base não tiver reconstruída em Deus, como Davi, você vai perder as batalhas, como Saul perdeu. Perdeu por coisas simples, perdeu porque agiu com a própria mão. E às vezes a gente perde batalhas por causa de uma palavra, por causa de uma coisa simples, porque a gente tenta resolver de uma forma que não foi o que Deus determinou. Se precipita, é impulsiva e perde batalhas, como Saul perdeu.
e perdeu o reinado. Perdeu o coração de Deus, perdeu o homem escolhido, perdeu de ser o homem escolhido de Deus. E Davi ascendeu, se tornou o rei justamente porque venceu a batalha do jeito oposto de Saul. Amém? Que o Senhor fale no teu coração, abençoe o teu coração, o teu espírito e o teu casamento.